Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito de Jesus levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos ir nos sentando e cantando o refrão do salmo. Verdade e amor são os caminhos. São os caminhos do Senhor. Todos juntos. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Queria saudar com muito carinho Fraternidade Episcopal, Dom Tadeu, Bispo Auxiliar de Manaus, a quem encontrei na visita ao Terço dos Homens. Estou vendo que tem vários homens do Terço lá de Manaus. Aqui estive lá em novembro, fazendo o encontro da Arquidiocese. Saudar o vice-reitor desse santuário, Padre Márcio. Pessoa dele, eu queria saudar o Padre Jonas Abib, que é o reitor desse santuário, de toda essa casa aqui da Canção Nova. Padre Jonas Abib, o meu grande abraço. A gente tem grande admiração por ele, por esta obra da Canção Nova. Também a Luzia e o Eto. São pessoas que Deus escolheu, né, irmãos, para a igreja no Brasil. Os queridos padres que aqui estão, o Padre Vandemir, que é o responsável pelo movimento da Mãe Rainha, o terço dos homens, ele teve essa grande movimentação a nascer, não é, do movimento da Mãe Rainha, depois progrediu para tantos outros espaços. E os queridos padres que estão aqui, diáconos, minha saudação alegre e amiga nesse dia. Vocês observaram, irmãos, que aqui havia gente, há representantes aqui no altar de Manaus ao Rio Grande do Sul, Padre Germiro, do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Depois, lá de Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, olha a cruz formando aí. Não é? E o Brasil inteiro, várias pessoas de outros estados. É sinal de que o Terço dos Homens mesmo já dominou todo o território nacional. Todo o território nacional está agora colorido pelo Terço dos Homens. E até a gente pode dizer que está literalmente colorido, porque cada grupo de homens do terço, eles escolhem uma camisa, uma cor diferente, e assim, se ajuntássemos todos aqui, veríamos que era de fato um grande mosaico, um grande jardim. Então o Brasil está coberto pelo Terço dos Homens. Isso é uma maravilha, irmãos, porque eu estou acompanhando o Terço dos Homens pela CNBB há 9 anos. A primeira romaria que nós fizemos, a Aparecida, 9 anos atrás, 10 anos que está completando agora.
Eu entrei no ano seguinte. 10 anos, tinha 600 homens. Ontem tinha 70 mil para 80 mil homens. Olha, isto representa o grande crescimento do terço dos homens no Brasil. Merece uma salva de palmas, esta graça que Nosso Senhor está nos dando em todo o Brasil. O terço dos homens. E atrás do terço dos homens, agora vem o terço das mulheres. Já vi falar também que tem lugar que tem terço dos jovens e terço das crianças. Eu acho, meus irmãos, que Nossa Senhora está dando um olhar muito especial ao Brasil com esses movimentos, semeando o seu terço. É um olhar especial de Nossa Senhora. Ela é mãe, e por isso ela quer se manifestar a seus filhos, né? Aos filhos. Toda mãe gosta dos filhos perto, e por isso ela está nos dando esse sinal. Mas nós estamos fazendo este segundo Kairós, do terço dos homens, aqui na Canção Nova. Estamos fazendo esse ano, coincidentemente, no primeiro domingo da Quaresma, que é um tempo fortíssimo de oração, de penitência, de conversão, de caridade. A Quaresma tem 7 domingos, são 7 passos, né? Aliás, esses números que a gente usa na igreja, que são números bíblicos, né? Eles têm uma significação. 40 dias, 7 domingos, não é por acaso. Vocês já viram quantos 40 dias, 40 anos, 40 semanas que nós encontramos no Antigo Testamento, né? 40 anos que o povo andou no deserto. Então o número 40 tem uma grande significação. E Jesus passou 40 dias no deserto, rezando, fazendo penitência. Depois 7, o número 7 é o número da perfeição. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Os 7 candelabros, que está lá no Apocalipse. Então o número 7 é sinal da perfeição. Então a nossa perfeição não é uma coisa. A nossa perfeição não é um fato. A nossa perfeição é uma pessoa. É Jesus Cristo, que nós vamos acompanhando no sofrimento, na penitência, mas vamos agora celebrar com Ele, por Ele e nele, a grande festa, que é a Páscoa, a vitória sobre o pecado, a abertura do céu para todos nós. Então, esta é a caminhada da Quaresma, 7 dias, 7 domingos, 40 dias. Pois vimos na primeira leitura, meus irmãos, do livro do Gênesis, uma narração a respeito da vitória sobre o dilúvio, quando Noé levou para dentro da arca pouco de pessoas, muitos animais, mas depois veio a bonança e a aliança de Deus, que quis mostrar que o pecado não é capaz de destruir aquelas obras de Deus. O pecado não é capaz de destruir você que tem fé em Deus. A pessoa que tem fé em Cristo não precisa ter medo do pecado. Ele deve ter medo de pecar. Ele deve ter medo de pecar, deve ter cuidado para não pecar. Mas se ele tem fé firme, ele sabe que Jesus Cristo vai libertá-lo do pecado, e o pecado não o destrói. Então, a aliança de Deus com o povo era essa, a aliança que ele nunca mais haveria de promover a destruição. É um sinal do amor que aquele povo encontrou em Deus. O arco-íris, o sinal que Deus colocou no céu, é o sinal da natureza. Toda a natureza revela o amor misericordioso de Deus. Toda a natureza. O Papa Francisco convocou para o ano que vem um sínodo da Amazônia, não só da Amazônia brasileira, mas de todos os outros países onde há presença da floresta amazônica. E ele tem muita preocupação com a natureza que o homem está destruindo.
Por quê? Porque a natureza nos revela a misericórdia, a bondade, a fidelidade de Deus. Isso está na primeira leitura. A aliança, a água abundante, aquela água lá, depois São Pedro vai explicar na segunda leitura, que aquela água simboliza, antecipa o nosso batismo. O batismo é que nos liberta de toda destruição. O batismo nos faz introduzir numa vida nova. Numa vida nova. E nós, graças a Deus, meus irmãos, somos batizados. Você já pensou na graça que você tem de ser batizado? De ter sido levado à pia batismal? A graça que você tem de ser católico? De ter nascido numa família católica que se preocupou com você desde a mais tenra idade para levar ao batismo? Você já agradeceu a Deus essa graça de ser batizado? Olha, o meu nome, Gil, foi tirado de um santo que tinha grande devoção ao batismo. Eu até nem sabia desse santo quando eu era criança. Fui descobrir depois, já de padre, quem é que era São Gil. Existe esse santo, viu, minha gente? Pode rezar para ele que ele está desocupado, porque ninguém procura o coitadinho do São Gil. Eu peço graças a ele, tem alcançado. Mas o São Gil era um jovem eremita que ficou lá no alto de uma montanha, no sul da França, na Provence, e lá ele viveu como eremita na Coreta. E ele tinha uma grande devoção ao batismo, e pregava sobre o batismo, e amava o seu batismo, e falava com a pessoa: olha, lembre-se do seu batismo. Esse santo depois, um dia, estava lá rezando, e ele domesticou uma gazela para tomar o leite dela, e fazia penitência, e um rei estava caçando ali, era século VIII, alguns dizem até que é Carlos Magno. Esse rei, ele puxou a flecha, caçando, não viu o santo, a flecha foi pegar na gazela, e o santo colocou a mão na frente, para a gazela não ser ferida, e a mão dele ficou ferida. Quando o rei chegou, viu que tinha ferido um verdadeiro santo, ficou muito preocupado com aquilo, era um rei cristão, e disse: olha, você agora vai me obedecer, eu vou mandar fazer aqui um mosteiro, você não vai ser mais anacoreta, você vai ser um abade, e eu quero que você funde aqui uma obra para a juventude. E assim foi feito, ele se tornou padre, abade, e continuou a pregar sobre a água do batismo. Falar em água, está chegando água aqui para mim. Obrigado. A água do batismo. Então a gente tem que agradecer o batismo, porque o batismo é que nos introduziu nesse caminho aí. Só você pode estar aqui hoje louvando o Senhor, rezando e com o terço na mão, porque você um dia foi batizado. Então o batismo é a vida nova que nós vamos tendo na nossa vida, através da vivência daquilo que Jesus vai nos ensinando. Pois bem, o tempo da quaresma é o tempo de andar com Jesus também ao deserto. Primeira leitura, desculpe, o Evangelho. Jesus vai ao deserto, e ali diz o evangelista 3 detalhes interessantes. Primeiro, que Jesus foi tentado pelo demônio. Segundo, que ele convivia com animais ferozes, selvagens. E terceiro, que os anjos venham servi-lo. Portanto, não é só que estava no deserto. O que significam essas coisas? O que será que significam essas coisas? Jesus tentado pelo demônio. Olha, meus irmãos, nós na quaresma fazemos como Jesus. Nós saímos do nosso corriqueiro, do dia a dia, e vamos nos recolher para aumentar a nossa oração, a nossa penitência, entrar num caminho de conversão através do jejum, da abstinência e da prática mais intensa da caridade. Nós fazemos renúncias. Sabe o sacrifício que eu estou
procurando fazer na quaresma é a renúncia do WhatsApp. Que o WhatsApp, ele domina a gente, vocês já viram? Se a gente não tomar conta dele, ele toma conta da gente toda hora que ele está apitando. Diz que isso aí é o apito do diabo, não sei se é, né? Mas procurando, olha, atender o WhatsApp só de manhã e de noite, a não ser coisa urgente. Mas fazer o sacrifício. Na quaresma a gente sai do corriqueiro e vai para o deserto com Jesus. Ir para o deserto é isto, é sair daquele reme-reme do dia a dia e ir para Deus, reservar espaço para Deus, de maneira muito especial nesses 40 dias. A gente vai fazer deserto, renunciar a muitas coisas devemos renunciar. Então a gente vai para o deserto com Cristo. Mas lá no deserto, na penitência, na oração, você não pensa que é tudo tranquilo, não. Porque lá também o demônio vai atentar, como tentou a Jesus. O demônio aproveita até o nosso momento de oração para querer nos tirar do sério. Há também animais ferozes. O que significa animal feroz? Perigo. Você também não sai do perigo quando você vai para o deserto. Os perigos do mundo são cruéis. Mas também quando você está no deserto, na união com Deus, procurando rezar, você também, às vezes, está correndo perigo. Porque quando você vai para o deserto, você não sai deste mundo. Você continua neste mundo, cheio de desafios e problemas. Mas ali no deserto você tem mais força, mais bênção, porque os anjos do céu também estavam presentes, para te dar mais força, mais bênção. Os anjos do céu são a providência de Deus. Deus providencia também a nossa defesa. Por isso Jesus quis ser tentado para dizer que a tentação não precisa nos vencer. Diante da tentação você pode dar um passo para trás. Você não precisa deixar a tentação te vencer. Ele venceu a tentação por nós. E se você está com Ele, também os anjos do céu vão te servir. Tudo isso é importante a gente pensar quando a gente está caminhando na quaresma. E a oração, meus irmãos, é uma força intensa que nós praticamos repetidamente na quaresma. E nesta oração vem o terço. A oração do terço é uma oração presente na vida da igreja há mais de 800 anos. Há mais de 800 anos que a igreja reza o terço. Sinal que essa prática não é uma prática comum, não é uma prática simples. Ela tem algum valor. Porque como é que uma coisa pode durar 800 anos, passar por momentos de tantos problemas que a igreja já viveu, que as pessoas já viveram? A igreja já sofreu muito, continua sofrendo, vai sofrer até o fim, porque ela está com Cristo, e onde está Cristo está a cruz, e a cruz é sinal de Cristo. Não tenhamos medo. Mas, olha, a oração do rosário é uma oração que vem atravessando séculos, vem atravessando problemas, vem superando dificuldades. Por isso, meus irmãos, é uma oração que é muito, muito poderosa e muito cara para nós católicos. É o momento em que nós, obedecendo à lógica de Deus, vamos em companhia de Maria contemplar o rosto de Jesus, na companhia de Maria. Por quê? Porque Deus, Pai, quando quis salvar o mundo, Ele não quis fazê-lo sem a presença de Maria. Se Deus assim a escolheu, se Deus a colocou na história da salvação, seria um erro nosso deixá-la de lado, pensar que era uma mulher qualquer. Não, Maria tem um lugar especial no projeto de Deus, na história da salvação. E é por isso que nós andamos com ela. Aqueles que excluem Maria da sua vida de fé,
no mínimo, desagradam a Jesus. E desagradam a Deus Pai, porque foi Deus Pai que a escolheu. Você já deve ter visto uma pequena pregação que o Papa Francisco fez não há muito tempo, em que ele falou assim: Maria é mãe. Antes de tudo, ela é mãe. Ela pode ser rainha, pode ser socorro, pode ser... Mas ela, antes de tudo, é mãe, diz o Papa Francisco. E ela é mãe por causa da bondade de Deus para conosco, que nos quer como filhos e não como órfãos. Então, quem não tem Maria na sua vida de fé cristã, é como um órfão, diz o Papa. É um órfão, ele tem a síndrome da orfandade. Ele está excluído de um campo que Deus não excluiu, que Deus preparou, o campo da maternidade. Deus nos deu Maria por mãe. Maria não é deusa, claro. Ninguém adora Maria como deusa. Falar isso é um preconceito. Mas Maria é uma pessoa privilegiada, escolhida, pensada por Deus. Deus de lá do Gênesis, quando os primeiros pais caíram, surgirá uma mulher, a serpente quererá ferir o seu calcanhar, mas a descendência da mulher vai esmagar a cabeça desta serpente. Então, meus irmãos, a serpente está também no deserto tentando Jesus. Maria é a mulher que Deus escolheu para trazer a vitória de Jesus Cristo na terra. Então, por isso, nós rezamos o terço. O que é o terço? É uma grande contemplação, na palavra de João Paulo II, na palavra de Bento XVI, é uma grande contemplação da vida de Cristo, em seus vários momentos, seja da infância, seja dos momentos da pregação, nos mistérios luminosos, que João Paulo II nos deu, na instituição do reino de Deus, seja nos momentos difíceis, os dolorosos, olha aí os momentos de deserto, os momentos de penitência, os momentos quaresmais da nossa vida. Nós vamos com Maria meditando o rosto de Cristo, para depois, então, contemplar com ela toda a vitória de Cristo e a vitória de quem é de Cristo. Porque as duas últimas contemplações dos mistérios gloriosos são justamente a vitória de Cristo acontecendo na vida de Maria, a assunção de Maria e a coroação de Nossa Senhora no céu. Então, aqui a oração do terço nos ajuda muito na quaresma a rezar. Por isso a gente deve intensificar, inclusive, o terço. Os homens do terço, lembrem-se disso. E nestas sete semanas vocês vão rezar o terço na quaresma, lembrem-se de intensificar a profundidade do terço, a profundidade da presença de Maria na história da salvação. Ela como que nos apresenta Jesus. Eu sempre gosto de dizer que quem está rezando o terço é como se eu dissesse a Nossa Senhora: mãezinha, senta-se aqui ao meu lado, me conta como era Jesus na infância, como era Jesus na sua vida pública, como era Jesus nos momentos difíceis, dolorosos, e como era Jesus na hora da ressurreição. Porque ela, meus irmãos, é a mulher que mais pode nos contar sobre essas coisas. Nem os apóstolos. Os apóstolos conheceram Jesus depois de Jesus adulto. Depois de Jesus tinha 30 anos. Os apóstolos, São Pedro, nosso grande São Pedro, primeiro chefe, primeiro papa da igreja, conheceu Jesus já depois de grande. Jesus era, ele que foi chamado lá e já era pescador. Mas quem foi que esteve com Jesus desde o primeiro momento até o último? Foi somente Nossa Senhora. Ela foi a única pessoa que esteve com ele desde a encarnação até a ressurreição e até depois da ressurreição, porque quando Jesus vai para o céu, ela permanece com os apóstolos em oração, como está no Atos dos Apóstolos. Ela está ali, no nascimento da igreja. Por isso, Maria nos ensina, ela também nos dá força, através do terço também, para vencer as tentações. O terço é um instrumento de vitória contra as tentações do demônio.
contra os perigos da fé, os perigos da vida. Maria é aquela que nos ajuda como mãe. Qual a mãe que não protege um filho que está em perigo de cair num buraco, por exemplo? E ela é a nossa mãe espiritual. Então, rezando o terço, você também pode ter um instrumento de superação da tentação. Rezando o terço, você pode encontrar no seu coração a força que você precisa no momento da tentação. Olha quantos exemplos a gente podia contar de pessoas que estavam tentadas a alguma coisa perigosa e segurou no terço e foi rezar o terço. Uma coisa que me impressionou, Dom Tadeu, na vida de João Paulo II, quando ele escreveu Rosário Virgens Maria, ele escreveu quando ele fez 50 anos de padre. E ele disse assim: o terço me salvou de muitas situações perigosas. Está escrito lá, Rosário Virgens Maria. O terço me salvou, o Papa estava dizendo isso, me salvou de muitas situações perigosas. Olha, quando você está diante de animais perigosos, você sabe do que eu estou falando? Pega no terço. O terço pode te salvar de muitas situações perigosas. Por quê? Você está na companhia daquela que foi escolhida para ser mãe da igreja, mãe de Deus, e ela nos leva a Jesus Cristo e nos dá força. Portanto, o terço é, sim, um caminho de superação da tentação. Quando você se sentir tentado a qualquer coisa, lembre-se da oração do terço. Eu tenho o costume de trazer o terço no meu bolso, está aqui, desde quando eu fui para o seminário, com 11 anos de idade. Eu fiquei pensando assim, eu sempre gosto de dizer isso, viu? Por isso eu repito aqui. Eu deixo o terço no meu bolso, porque a gente, qualquer hora, pode ter um tempo livre aí, está andando pela rua, ou está num ônibus, a gente pega o terço e vai rezar. Né? Está esperando o ônibus lá, em vez de ficar à toa pensando no não sei em quê, reza o terço, põe a mão no bolso. Se vai trazer alguma situação ridícula que a gente também tem que evitar, põe a mão no bolso, ninguém sabe o que você está fazendo. Você está rezando. Está com o terço lá. E outra coisa que eu sempre pensei, sabe, foi o seguinte: se algum dia eu morrer por aí, longe de todo mundo, acidente, sei lá onde quer, e alguém chegar para me acudir, vai encontrar no meu bolso o terço. Ao menos vai dizer assim: esse é católico, eu vou avisar um padre. Não é? Então, acho que no momento da morte o terço está aqui. Por isso, quando você for no enterro de gente católica que não tiver terço na mão do defunto, põe o seu terço lá. Eu sempre faço isso. Na hora de enterrar, você pode tirar outra vez. Se quiser deixar ele levar também, pode levar. Viu? Mas depois você arranja outro. Né? Para dar o sinal da presença de Jesus e de Maria na nossa vida, porque Deus assim é que organizou a igreja. Deus não fez a igreja sem Maria. Deus não organizou a igreja sem a participação de Maria. É claro que o principal na igreja é Jesus Cristo. Mas Deus não quis organizar a igreja sem Maria. E ela, portanto, é mãe da igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Então, nesta história da caminhada para a Páscoa, a caminhada quaresmal, nós temos o terço como instrumento de superação da tentação. E aí, quando a gente está rezando o terço com muita fé, sobretudo em grupo, a gente pode ter certeza que os anjos estão nos servindo. Servindo o quê? Graça sobre graça. Graça sobre graça. Está nos dando ajudas. Não é? Agora, esse ano, a campanha da fraternidade está nos propondo a fraternidade como superação da violência. Com o lema, vós sois todos irmãos. Vamos repetir? Vós sois, mais forte, vós sois todos irmãos. Nós somos irmãos porque temos Deus como Pai, Maria como Mãe. Deus no céu, Maria, um dom que Deus nos deu na terra.
Somos irmãos. E a campanha da fraternidade tem muita razão, porque nós estamos num sistema de violência sobre violência, crescimento da violência a cada dia. Como, meus irmãos, a gente está assistindo, dia por dia, a violência crescer, e parece que não tem remédio. Tudo que faz parece pouco. Agora, o presidente da República determinou a intervenção do Exército no Rio de Janeiro. Por quê? Porque não tem mais jeito. Os recursos anteriores não resolveram nada. Vamos tentar mais esse. Se esse não der certo, vai ter que ter outro. Mas é um esforço para quê? Aquilo que é legitimamente reconhecido pelo Estado e pela sociedade, que é o Exército, que ele foi feito para manter a paz, defender as pessoas, ele possa inibir aqueles que estão criando a violência, praticando a violência de forma tão cruel, porque se não tiver alguma coisa que barra, essa violência vai crescendo, e quem vai sofrer somos nós. Então, a violência, meus irmãos, está crescendo, e não há nada que justifique a violência praticada pelo crime, por aqueles que não respeitam a dignidade da pessoa. Nós estamos vendo na Venezuela a violência que está acontecendo lá, de forma tal que as pessoas saem de lá porque não têm o que comer, em nome de um regime que querem implantar, que acham os iluminados que é a solução de todos os problemas do mundo. Eles consentem em matar, em oprimir, em deixar passar fome. Não, meus irmãos, não há nada que justifique isso não. E nós não queremos isso para o nosso Brasil não, verdade? Não queremos para o nosso Brasil não. O nosso temor é que alguns aí também, que se consideram iluminados, venham trazer uma situação dessa para o nosso Brasil. Isso nós não vamos permitir, porque não queremos resolver problemas pela violência. Nós somos um povo que acredita em Deus, e que acredita que somos irmãos, e podemos criar uma sociedade fraterna, a fraternidade como superação da violência. A violência hoje para todo lado, a violência que provém do tráfico de drogas, que mata, que destrói famílias. Certa vez encontrei, aqui mesmo em São Paulo, uma família que era ótima, muito bem organizada, pais bons, e fui visitar aquela família, a mãe me convidou, eu fui lá, a casa estava quase destruída. A cristaleira da senhora, da mulher, que tinha tantas coisas bonitas, até herdada de sua mãe, de sua avó, já estava vazia. Os garfos e as facas, os pratos tinham sido todos vendidos por um filho, um rapaz que tinha sido dominado pelas drogas, limpou a casa. Cada dia ela saía de casa para fazer alguma coisa, quando chegava faltava alguma coisa, começou a vender até os móveis, destruindo a família. Isto é obra diabólica. O tráfico de drogas, o uso de drogas é uma força do demônio, que provoca cada vez mais a violência, e é preciso vencer isso. Por isso a campanha da fraternidade está nos colocando esse desafio. Quanta violência, meus irmãos, eu fico abismado de ver quanta violência há nas palavras hoje. Às vezes, até nos meios dessas mídias, de WhatsApp e tantas coisas por aí, que as agressões são seríssimas. Facebook. Pouco tempo teve um fato em Juiz de Fora, um padre que acolheu, deu uma instrução sobre uns cachorros que estavam dentro perto da igreja, e o povo estava alimentando os cachorros lá, então eles iam todos para lá, estava atrapalhando, e o padre pediu que os cachorros fossem alimentados fora daquele espaço, para não impedir o trânsito e a presença das pessoas, que até eram perigosos. Mas caíram em cima do padre, pelo Facebook, por todos esses meios aí, sem nem saber qual era a intenção do padre. O padre é um homem que ama os animais, que protege os animais, mas falaram tanta coisa. E o que fala ali, meus irmãos, tem gente que acredita. O que você coloca ali, no Facebook, nesses meios de comunicação, hein? Tem muita gente que acredita.
Deu na televisão, parece que a televisão é infalível. Antigamente infalível era o Papa, agora é a televisão. Não tem infalibilidade. Infalibilidade é Jesus Cristo. O Papa, quando é infalível, ele fala em nome de Cristo, da infalibilidade de Cristo. Ele defende uma coisa que é de Cristo. Então, aquilo dito pelo Papa, ele é infalível, porque ele diz, isto é de Jesus Cristo. Isso a Igreja Católica prega que isto aqui é de Jesus. Aí está a infalibilidade. A infalibilidade é de Cristo, representada no Papa, claro. Mas tem gente que acha que tudo que deu na televisão, tudo que deu no WhatsApp, tudo que deu no Facebook, deu não sei mais em que, Instagram, tudo é verdade. E às vezes não tem pudor de não passar para frente uma coisa que ele não sabe. Fake news, o que é? Mentira. Ele não tem pudor de passar a mentira para frente. Isso é uma violência. A violência que agride a pessoa. Uma outra coisa que é uma violência absurda é carta anônima. A gente escreve o que ele quer sem responsabilidade. Isso é obra do demônio agindo nos hipócritas, que podem fazer o que querem e depois se defenda quem quiser. Obra do demônio, isso é violência. E a campanha da fraternidade nos chama esse ano para superar a violência pelo caminho da fraternidade. Pois eu digo também para vocês que o terço bem rezado é também um caminho, um instrumento de superação da violência. Basta dizer que o terço nos deixa muito em paz, né? Quando a gente vai rezando o terço, às vezes você chega meio apavorado do trabalho, os homens sabem disso, chega apavorado do trabalho, meio correndo, vai começar a rezar o terço, a calma vem ao coração, né? A calma, a tranquilidade. Tem uns que são tão tranquilos que chegam até a dormir. Parece que o terço é sonífero, né? Chega a dormir. Né? Por quê? Porque o terço, ele vai repetindo as orações de uma forma positiva, não uma repetição boba qualquer, mas de forma positiva, e a pessoa, às vezes, vai dormindo. Eu, quando era seminarista, ia muito para a casa de minha madrinha de batismo, sabe? Eu morava na zona rural, e eu gostava muito dela, e ela, acho que de mim também. Aí eu ia para lá passar 15 dias, 20 dias, e as minhas primas trabalhavam muito na roça. Quem é da roça aí, sabe, de lida de roça, sabe como é que é. As minhas primas trabalhavam muito, levantavam cedo, trabalhavam o dia inteiro, não tem hora de parar, e vai até de noite. Aí, à noite, a minha querida madrinha reunia a família inteira para rezar o terço. E a gente rezava o terço. E, às vezes, uma prima lá, outra, dormia no terço. A minha madrinha falava, eu fico tão triste de ver a fulana de tal dormindo no terço. Meu Deus do céu. Se fosse uma sessão de piada, ela não estava dormindo. Ela ficava achando ruim. Mas porque o terço, né, depois de um dia de cansaço, também deixa a pessoa um pouco mais tranquila. Então, o terço também, só pela sua maneira de ser, ele nos ajuda a superar a violência. Se você tiver com muita raiva de alguém, tiver com vontade de pegar e esganicar lá, antes de fazer isso, você pega no terço e vai rezar para você ver o que acontece. Não é? Então, reza o terço traz paz para o nosso coração, porque faz a gente enxergar Jesus, a contemplação, faz a gente olhar para Jesus, em vez de olhar para o mal, sem deixar que o mal nos tome conta. Então, o terço dos homens, meus irmãos, eu acho que é uma grande bênção que Deus está dando, através das mãos de Nossa Senhora, para o nosso Brasil, até mesmo para superar a violência. Tem muitas violências praticadas por aí, muitos tipos de violência, até mesmo a fome. Isso é uma violência praticada por um sistema aí complicado. A fome, a falta de assistência na saúde, tantas coisas. São tipos de violência que vão acontecendo. Mas nós não podemos resolver essa violência por outra violência. Não. Não vamos praticar violência com nossas próprias mãos. Nós temos como lançar mão de coisas organizadas.
para impedir o crescimento da violência, mas nós mesmos praticarmos a violência, isso não resolve, porque a violência que eu pratico vai gerar outra violência. Então, irmãos, nesse segundo Kairos da nossa querida Canção Nova, Deus está nos chamando, nos conclamando para criar, mais uma vez, um mundo de irmãos. Vós sois todos irmãos, superando a violência por esta oração contemplativa, meditativa, e que nos leva, sim, à conversão. Ontem, lá em Aparecida, nós vimos vários testemunhos de pessoas que estavam afastadas de Deus e que encontraram o caminho de volta através do terço dos homens. Através do terço. E a gente anda por esse Brasil afora aí e vê muito testemunho desse sentido. Pessoas que estavam afastadas de Deus, da igreja, que encontram o caminho de volta. Pessoas que estavam, às vezes, num caminho de tentação da violência, que voltam, encontram uma solução para a sua vida. Então, a oração do terço, ela é, de fato, algo que vem, no meu entender, do céu. Porque é uma oração bíblica, né, irmãos? Ela é bíblica. Tudo que você fala no terço, né, é a oração do anjo, as palavras de Santa Isabel, depois o nome de Jesus, que é o resumo de toda a Bíblia, e depois a resposta da igreja, a segunda parte, a instrução da palavra de Deus que vem da Sagrada Escritura. O terço medita só sobre as coisas que a Bíblia nos conta, né? Ou nos conta, ou nos faz entender. Então, o terço, ele é de fato esse caminho de oração, de penitência, de caridade, de vitória sobre as tentações e a violência. Amém? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.